Primeiramente, é um privilégio estar aqui mais uma vez e honrando e reverenciando os patronos e o fundador da Ordem. Eu agradeço a Swami Vivekananda, ao fundador Antônio Oliva Rodrigues, ao nosso mestre Eliphas Levi e também ao nosso mestre Prentice Mulford, do qual comungo com alguns pensamentos que hoje trago a vós. E para iniciar esse tema, a energia sublime das emoções, gostaria de trazer essa frase: é com o coração que se vê corretamente, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase do Pequeno Príncipe, proferida por Antoine de Saint-Exupéry, é uma frase que traz o verdadeiro olho do ser humano, que é o olho do coração, que lá abarca também as nossas emoções. Porque o que nós vemos com os nossos olhos é finito. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos tem um limite, que é a parede, ou às vezes é o outro. E muitas vezes, se nós não olharmos com o nosso coração verdadeiro, com a nossa alma, com as nossas emoções, não estamos vendo corretamente, somos enganados. Eu sou Márcio Gomes, treinador e terapeuta holístico, e sou coach formado por alguns institutos, trago algumas ferramentas de treinamentos comportamentais também. E dentro desse aspecto, é importante destacar a diferença entre a razão e a emoção. Porque ao identificar qual é a razão de uma ação ou a emoção que levou àquela ação, nós temos dois pontos de vista. Existia um menino nos Estados Unidos que sonhava e ansiava por ter uma boa faculdade. Ele sonhava em cursar Harvard. O padrão que ele exigia de si mesmo era altíssimo. Ele era um dos melhores alunos da turma e ao receber 8, o menino Jason, receber 8 em uma nota que ele julgou o prejudicar, ele condenou seu professor David e ele automaticamente surtou. E nesse surto, dentro desse surto de raiva que ele teve de seu professor, atribuindo a ele a culpa da sua nota, ele se dirigiu até a escola, enfurecido, e esfaqueou o professor. Ele deu uma facada na clavícula do professor, e embebido de raiva, porém o professor, embebido de empatia, conseguiu dominá-lo, chamar a segurança, e o aluno foi levado para um local seguro, onde pudessem o contê-lo. Neste momento podemos julgar o menino ou entender que ele estava enfurecido e a emoção dele era válida, era genuína. De acordo com o seu histórico escolar perfeito, ele era um dos melhores alunos da escola. Esse histórico demonstrou para o juiz que julgou o caso que ele estava desalinhado naquele momento e que ele passava por um surto. Neste surto que ele passava, o juiz julgou inocente. O aluno continuou estudando, ele se mudou de colégio, continuou estudando e passou em Harvard. A nota média era 4, ele conseguiu tirar uma nota de 4,64, isso dentro da escala de notas. E isso prova de que aquele aluno não estava de todo perdido por conta de uma tragédia, um infeliz incidente que uma raiva, uma emoção o levou a tomar aquela atitude. Entretanto, o professor sempre vai se lembrar e sempre vai condenar aquele aluno, dizendo que ele o esfaqueou ele com raiva, julgando ele culpado. Já o aluno alegou que estava simplesmente fazendo isso para evitar o próprio suicídio. São emoções muito conflitantes e nesse momento a razão, o coeficiente intelectual daquele aluno não sobrepôs-se ao coeficiente emocional. E essa é uma diferença que tem que ser levada em conta. A razão e a emoção se diferem. Porém, para que servem as emoções?
quando um trem desgovernado colide com outro e pais preocupados com sua filha precisam tomar uma decisão rápida e tirá-la do trem para que ela sobreviva, aquela emoção genuína dos pais de dar à filha, de permitir à filha a continuidade em vez de salvar a própria vida, essa é uma das razões do porquê as emoções existem. Quando uma emoção como o medo brota dentro do nosso ser, essa emoção, ela vem lá de trás, ela vem dos nossos ancestrais, muitos anos antes de nós podermos chamar o que nós conhecemos hoje como civilização. Esse medo que brota, ou então a alegria da comunhão, do alimento, e diversas outras emoções servem para nortear a civilização humana e também perpetuar a espécie aqui nesse planeta e levar ela para uma comunhão com a consciência suprema. Mas devemos sempre entender, assim como o mestre Eliphas Levi trouxe, que a ciência sem a fé conduz à dúvida e a fé sem a ciência conduz à superstição. As duas reunidas dão a certeza, e para elas e para uni-las não se deve jamais confundi-las. Eu gosto sempre de trazer um pouco sobre ciência e um pouco sobre a fé e um pouco sobre o lado espiritual, porque os dois andam juntos, não há como dividi-los ou separá-los. Para entender um pouco sobre a ciência por trás das emoções, temos a dopamina, que é a substância da recompensa. A substância que norteia nossos comportamentos. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a dopamina ser algo prejudicial? Você está com muita dopamina no seu organismo, você precisa fazer um jejum de dopamina, você precisa excluir a dopamina. Mas a dopamina é algo que é produzido pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, como recompensa. Um processo que nós fazemos é recompensado pela produção, é algo que nós produzimos no nosso organismo. Não é espiritual, não é emocional, ele é físico, é uma substância que o nosso corpo gera. E ao gerá-lo, essa dopamina cai na nossa corrente sanguínea e inunda nosso corpo através das nossas células, que através de receptores vão se ligar a todo o nosso organismo, direcionando para onde é preciso. As células que mais têm receptores para a dopamina, por exemplo, mas a dopamina é apenas um exemplo. Nós temos diversas outras substâncias que nosso corpo é inundado, como o GABA, como a serotonina, a endorfina. E essas substâncias são físicas. A célula que mais tem receptores neurológicos é justamente a célula neurológica. É a que mais recebe essas substâncias. Entretanto, é importante salientar que a segunda célula que mais tem receptores é a imunológica. E por que cabe destacar isto? Porque muitas vezes uma emoção negativa que nós temos nos leva a pensamentos negativos. Muitas vezes somos acometidos por um momento de tristeza e se sucedem momentos de tristeza, por exemplo, que fisicamente vão nos adoecer, pois a nossa imunidade baixa. Para entender um pouco sobre o sistema de recompensa, eu trouxe nessa ilustração justamente alguém que anseia por alívio. Muitas vezes a pessoa se sente mal, ela tem a deixa dentro do hábito, do comportamento dela, e ela tem uma rotina, que por exemplo pode ser beber, como no primeiro exemplo, ou então falar com alguém, apenas conversar com alguém. Ambos anseiam por alívio. E ambos vão ter a recompensa daquele comportamento, daquela rotina. A partir do momento que existe a deixa, o seu organismo já pode começar a produzir a substância pela qual ele vai ser inundado na recompensa. É como se ele te desse um estímulo motor para você se mover. Então, a partir do momento que você se sente triste, e você, das outras vezes que se sentiu triste, por exemplo, você recorreu ao álcool, a substância que o seu corpo produziu depois pode ser produzida antes mesmo de você receber. Isso é provado cientificamente.
Algumas das emoções comuns que nós podemos associar a essas inundações de substâncias físicas são a ira, a coragem, a alegria, a mágoa, o amor. Todas essas emoções são fisicamente comprovadas através de inundações de substâncias físicas pelo nosso corpo. Então, no caso, a emoção, que vem do latim movere e significa mover, é justamente algo que o nosso corpo produz para nos movimentar. Agora, para onde a sua emoção te movimenta? Para onde essa emoção está te encaminhando? Entendendo que todos os objetos, assim como uma mesa, a água, uma cadeira, todos os objetos têm um campo eletromagnético específico, tudo que tem átomo tem um campo eletromagnético. Nós interagimos com esses campos eletromagnéticos também. Nós tocamos, nós sentamos numa cadeira. Alguns campos são visíveis, alguns campos são invisíveis. O campo do ímã, por exemplo, ele é invisível, mas um prego em um ímã, ele é notado que ele é atraído. Então nós temos a comprovação que ele existe, esse campo. O que é difícil é entender que nós, seres humanos, bem como tudo aquilo que tem vida, tem o que hoje é conhecido como campo biomagnético. E esse campo biomagnético, ele tem um plus, ele tem algo a mais que o campo eletromagnético dos objetos. Pois, no caso da Terra, ela participa e ela partilha do campo eletromagnético e biomagnético de tudo que nela está incluído. Assim como nós, seres humanos, somos o resultado do campo biomagnético de todas as nossas trilhões de células. Ao entender isso, é notório que o campo biomagnético do ser humano, ele sofre variações a depender da composição química de cada célula. Portanto, as nossas emoções que podem inundar o nosso corpo de alguma substância que melhora ou prejudica o equilíbrio das nossas funções vitais e celulares e do organismo, é entendido que esse campo eletromagnético e biomagnético vai sofrer interferências, pode sofrer desequilíbrios. Entretanto, nós temos uma condição na humanidade que difere dos outros animais, que no caso é a faculdade do pensar. E essa faculdade do pensar pode nos levar a experimentar o futuro. Muitas das vezes nós estamos parados e nós, através da nossa mente, nós vamos a lugares que nunca fomos. Nós imaginamos como seria uma situação. Nós imaginamos uma formatura de um filho, nós imaginamos com alegria nós recebendo um prêmio, e diversas outras situações de felicidade, amor, alegria. Imaginamos situações em que estaremos bem e felizes, antes mesmo delas acontecerem. E cientificamente é comprovado de que quando nós fazemos isso, ou por exemplo, quando nós imaginamos que uma visita de uma pessoa que nós gostamos vai ser uma ótima visita, nós estamos literalmente influenciando o universo para que as nossas emoções modifiquem o campo que nós estamos inseridos, para que esse campo e aquela visita seja positiva. Diferentemente se já pensarmos que aquela visita vai ser uma visita inóspita, uma visita ruim, vai ser chato, entediante, nós já estamos modificando o nosso futuro. E essa faculdade do pensar, ela não há divergência entre essa faculdade do pensar e da própria realidade para o nosso cérebro. Ou seja, ele vai produzir as emoções e vai produzir as reações químicas da mesma maneira. Portanto, temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. A sorte é que nós temos a neuroplasticidade. E nós podemos, através dos nossos comportamentos, ações, dos nossos ambientes, das pessoas que nos cercam, modificar essas sinapses que já foram feitas, modificar aquilo que já está, entre aspas, escrito pelos nossos excessos ou pelas nossas repetições ao longo da vida.
Essa neuroplasticidade é a capacidade de transmutação. E o que antes era entendido, que nós só aprendíamos de fora para dentro, através de vivências, experiências, hoje é completamente compreendido que nós também mudamos, e muito, de dentro para fora. E é aí que a energia das emoções se torna sublime. Ao entender que o coração e as nossas emoções alinhadas, nós podemos fazer um mundo externo melhor. Ao entender que nós começamos por nós, a energia sublime se infunde em todos, pois não há divisão, não há dualismo dentro da nossa prática, dentro da nossa evolução. Será que o nosso conjunto de emoções, portanto, é positivo? Vem para nos ajudar e para o nosso bem? Hawkins trouxe uma escala das nossas emoções, e nesta escala, através de diversos testes, ele mediu em hertz as emoções e qual a frequência cerebral das pessoas. E vamos desde a vergonha, a emoção mais baixa, até culpa, apatia, raiva, coragem, neutralidade, razão, amor, alegria, paz e a iluminação. Iluminação esta que chegou ao nosso mestre Swami Vivekananda, por exemplo. E através desta iluminação ele pôde difundir tantos conhecimentos pela América, por exemplo, trazendo do Oriente para o Ocidente. Então, essa evolução, ela é permitida a todos, ela é individual, porém, ela é uma frequência em hertz que todos podemos acessar. Podemos alterar a nossa frequência, o chamado estado de espírito, e a responsabilidade disso é só nossa. Os 3 pilares da vida, como eu costumo trazer, são o mental, o físico e o emocional. Portanto, na palestra passada eu trouxe um pouco sobre o mental, trazendo um pouco sobre a ansiedade. Nessa eu trouxe um pouquinho sobre o emocional, falando um pouquinho sobre como as emoções regulam o nosso sistema, como as emoções regulam o nosso estado de espírito e a nossa conexão com o divino. E o físico, através do cuidado com o nosso corpo e o respeito aos limites dele, vai nos levar ao chamado eu sou, vai nos levá-lo ao nosso espiritual. Esses 3 pilares da vida devem ser respeitados. E para entender um pouco mais sobre como o mental pode influenciar o emocional, você pode estar dizendo: eu falhei na vida e sempre serei um fracasso. Isso é porque você está olhando para trás, vivendo em seu fracasso ainda, e assim trazendo mais fracasso. Inverter essa atitude de mente é trabalhe o contrário e viva no sucesso futuro. Então, como eu disse, o pensamento ele tem a possibilidade de você imaginar uma situação positiva ou negativa. Entretanto, se você utiliza o seu pensamento para lembrar de algo do passado e reviver uma emoção negativa, uma frustração, isso vai cada vez mais gerar um estado de espírito que vai decair a sua imunidade, vai decair a sua frequência e você vai viver em frequências mais inferiores. Entendendo que a frequência ela é universal, vamos entender, assim como a frase anterior, esta também de Prentice Mulford, há uma força suprema e força decisória que permeia e rege o universo sem limites. E você é uma parte deste poder. Você é parte dele. Você pode acessá-lo e você é parte dessa consciência suprema, dessa inteligência divina que o arquiteto deixa para nós. Então, acessá-la cabe a cada um de nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, através do nosso autoconhecimento, poder elevar a nossa frequência para as emoções serem controladas e podemos viver em mais harmonia com a sociedade. Ao ter um desequilíbrio em suas funções, gera-se um sofrimento, uma dor, uma doença. A doença, então, pode estar no plano espiritual, mental, emocional ou físico. Saber, então, identificar onde ela está é muito importante. Nós temos alguns princípios que norteiam a inteligência emocional. Eu trouxe aqui algumas características e alguns princípios de Annette Rodrigues,
uma pesquisadora aqui do Brasil, e também de Daniel Goleman, mestre da inteligência emocional, que em 95 trouxe esse termo e popularizou, inteligência emocional. E Daniel Goleman fala que você primeiro deve reconhecer as suas emoções, saber quais são elas. E, em segundo lugar, aprender a lidar com elas. Quem é que não conhece alguém que chega do trabalho e começa a descontar em todo mundo? Ou então que uma festa em família em que está todo mundo alegre, aquela pessoa simplesmente não está e está retraída em algum canto, se isolando. As emoções devem ser conhecidas e respeitadas, mas o mais importante é focar em si para lidar com as suas próprias emoções primeiro, para então utilizar essas emoções para o terceiro pilar, que é movimentar-se, utilizá-las para algo prático, fazer dessas emoções motor de algo maior. E, em quarto lugar, também trazer a empatia, que é saber lidar com a emoção do outro, respeitar a emoção do outro. E, em quinto lugar, saber viver em harmonia com seus relacionamentos. Vivendo em harmonia com seus relacionamentos, uma característica de todo mundo que é líder, pessoas influentes, eles lidam muito bem com os relacionamentos porque eles sabem que a outra pessoa é um ser que tem emoções, que ela está sujeita a elas e simplesmente ela respeita essas emoções. Como reflexão final, você tem que crescer de dentro para fora. Ninguém pode ensinar a você. Ninguém pode fazê-lo ficar espiritual. Não há nenhum outro professor, só sua própria alma. Swami Vivekananda. Então, com essa reflexão final, eu agradeço a oportunidade, espero ter elevado um pouco nossa consciência e trazido a nós um pouco de conhecimento, um pouco sobre tanto o lado da razão quanto da emoção. E eu agradeço a atenção de todos.